Olá, boa noite. Abrindo mais uma live, Conexão com Gaia. Vou convidar a minha parceira, Ana Paula. Paula, boa noite, minha querida. Oi, Oi, linda. boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só baixar aqui. Pronto. Muito bem-vinda. Obrigada. Uma Salve a sua honra. luz. Salve a sua luz. Muito Salve a feliz. nossa. Salve a nossa. Isso mesmo. O pessoal está entrando, super bem-vindos. Essa live Conexão com Gaia acontece toda semana, né? E é a primeira vez que eu convido alguém. E você me convidada de honra nesse dia tão Que bom, especial. eu fico muito feliz e honrada com o convite para falarmos um pouco sobre Gaia e a nossa sustentabilidade interna e externa. Isso, maravilhoso, maravilhoso. É, bom, vou me apresentar, né? Depois você se apresenta e a gente começa. Pode ser? Pode ser? Ótimo. Então, tá bom. Então, eu estou aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, né? Sou Lilian de Almeida, sou terapeuta integrativa. Enfim, já uma longa jornada, né, em busca da expansão de consciência, né? Trabalho com as constelações familiares, com os florais, com o sagrado feminino. Sou arte-terapeuta e junguiana. Sou facilitadora de um jogo também, um jogo terapêutico que se chama Jogo Iniciático da Oca, né? Sempre, enfim, trabalhando com os atendimentos, né? Os trabalhos individuais e trabalhos em grupos. Então, os posts, né? Enfim, que são divulgados no meu trabalho são feitos pela Ana Paula, né? Que é uma grande, enfim, profissional, uma design gráfica, que mora lá em Minas, né? E que a gente tem esse privilégio, né, Aninha? Esse presente de estarmos na mesma família, né? E então, para mim é uma grande alegria, né? E, enfim, a gente tem tecido, né? Vários fios aí em relação, né, aos nossos trabalhos, a essa live também, Conexão com Gaia, né? Então, se apresenta e depois a gente, né, começa então aqui a nossa rede de luz, tá bom? Ótimo, ótimo. Em primeiro lugar, é uma honra, né, Lilinha, estar com Ah, você. É sempre uma honra, é sempre com muito amor, com muita luz, com muita alegria que, eu é, digo mesmo. que eu faço os trabalhos. Eu acho que a gente tem um propósito muito maior do que. É uma coisa muito simples e um propósito muito maior, né? Nós estarmos juntas, em sintonia, em conexão. Eu acho que aí tem um propósito bem maior, né, do que a gente, inclusive. Mesmo. Então, como a Lilinha falou, eu sou designer gráfica, né, com um amor gigante pela profissão. É, eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço, faço com muita honra, com muito amor também, com muita sintonia com aquilo que as pessoas que me rodeiam também, né? Eu acho que a gente precisa entender o próximo, e já que a gente trabalha para o próximo, então é muito importante que
que eu consiga enxergar nele ali, né? Isso. O algo mais, porque nem sempre ele fala em palavras, né? É. Então, tá aí a paixão pelo design e graças a Deus eu trabalho de uma forma muito leve, muito suave, muito gostosa. E é incrível como quando a gente está em sintonia, as coisas acontecem da forma que a gente realmente da forma que a gente realmente quer, da forma que a gente realmente precisa, inclusive, né? E já até entrando na história da sustentabilidade, da forma que a gente Sim, precisa para se nutrir, inclusive, enquanto pessoa, enquanto profissional, enfim. é E é isso. verdade. Tá bom, minha querida. Bom, então eu gosto sempre de fazer uma sintonia, né, antes de começar a live, né? Então eu vou ler, né, uma oração chama Hino a Gaia, né, que foi escrito pelo Homero, 2500 anos antes de Cristo. E depois eu faço também uma sintonização com os elementos da natureza, né? E aí a gente começa a conversar então, tá bom? Ótimo. Então, para o pessoal que está entrando, super bem-vindos, né? Cibele, um Sibeli, beijo. querida, queridíssima, chama Hino a Gaia, né? Gaia, mãe de todos que sustentam o mundo, a mais antiga das divindades. A ti eu dedico a minha canção. Rainha da terra, a tua riqueza nutre todos os seres que caminham, rastejam, correm, nadam ou voam. Felizes são aqueles que te honram, pois tudo eles terão: colheitas abundantes, pastos verdes e casas repletas de boas coisas que a tua generosidade lhes dá. Assim é, Assim é. assim é. E aqui eu vou colocar aqui do lado para ficar mais pertinho. Eu vou mostrar então para vocês, né? E aí tem uma intenção também para a gente fazer, assim, honrando, né? Os elementos da criação. Então, fogo, né? Fogo que nos aquece, que nos ilumina, né? Seja bem-vindo, né? Honra e reverência à sua energia, né? Ao seu calor e ao seu sustento. Gratidão. Terra, aqui representada pelos cristais, alguns cristais brancos aqui. A terra aqui, né? Enfim, Gaia, né? Que nos dá toda a sustentação né, que nós precisamos, né? Para viver. Também seja honrada, né? Nos nossos corações aqui e agora nessa live. Assim, ó. O ar, elemento ar aqui presente para essas penas. Também aqui honrados, né? Uma extrema reverência, né? Porque, enfim, nos dá uma mudança, né? Nos traz uma mudança em relação aos nossos pensamentos, né? E traz um novo alento para as nossas vidas, né? O elemento ar. Seria de nós, né? Sem os elementos da criação. Gratidão. E aqui a água, dentro dessa cumbuquinha de cerâmica. A água que nos lava, que nos cura, que nos limpa, né? Também aqui honrada enfim, muito bem-vinda aqui também a nossa live, né? Nessa egrégora de hoje. Também honra e gratidão. Agora eu vou colocar aqui do lado. E é muito interessante, né, Aninha, porque quando a gente se foca num propósito, né? E esse é o propósito dessa live já, né? Já aconteceram algumas, né? Enfim, a própria vida se organiza, né? Enfim, tece fios, né? Onde muitas vezes a gente não vê, mas enfim, coisas vão chegando até nós, né? Até os nossos corações. E eu recebi essa semana
uma mensagem que é a voz dos elementos, chama. A voz dos elementos da criação. Os elementos da criação falando conosco. Olha aqui que lindo. Não é assim. A água me disse, não fiques estagnado, a vida é agora. O passado é apenas uma memória e o futuro é uma projeção. O fogo me disse, transforma-te, não fiques presos aos seus programas mentais. Nada de novo pode nascer sem morrer antes o antigo. O ar disse, solta, solta. Não te apegue às pessoas, porque somos todos transitórios. Valorizamos tua presença e quando ela não está presente, agradecemos ao universo por ter tido sua presença. A terra disse, espalha as tuas raízes para te conectares com a tua essência divina. Ela floresce para entregar ao universo as riquezas contidas em ti. O coração, entre parênteses, o espírito disse, expande e ama tudo que a tua alma infinita toca. A vida consiste em tocar com amor todas as experiências. Que lindo, que bacana. E tudo tão simples, né, Lilinha? Tudo que a gente precisa sentir, né? Toda a história. E se permitir, toda a história que a gente precisa viver. E todo esse processo eu falo que todo esse processo de algum tempo para cá, né, na época da Covid e tudo mais, nos trouxe para isso, né? Eu acho que toda essa... foi o ir para o interno, né? Eu acredito que tenha sido uma sustentabilidade interna muito grande, esse processo todo. Quer dizer, não para todas as pessoas, mas para alguns... eu acredito que eu tenho falado com muitas pessoas que talvez estejam nesse caminho e que esse processo tenha acelerado, né, com esse nosso acolhimento interno durante a Covid, né, porque nós ficamos mais reclusos, mais pensativos, mais meditando mais intuitivos, então isso eu acho que foi para fora, né? Agora eu acho que está saindo tudo isso. E se Deus quiser, a gente vai ter aí resultados incríveis. Porque primeiro é o interno e depois a gente joga isso para uma multidão, né? Para uma massa, digamos assim. Eu também sinto isso, sabe? Eu sinto que como a Terra, né, passa por várias transições, né? E nós, como os filhos da Terra, também vivenciamos tudo isso, né? Então, se a gente se abre, se a gente tem um pouco de abertura e receptividade, né, para algo maior, para uma inteligência maior que nos guia, né, a gente vê isso com muita clareza, né? E com certeza esse grande chamado, né, que a Terra, enfim, semeou, né? Acho que é para todos os filhos, né? É para todos mesmo, né? Só que assim, claro, a semente é lançada, né? Só que existe o tempo de cada um, né? A abertura de cada um, ou seja, né? Cada um vai responder, né? Conforme a sua permissão, né? Conforme, enfim, a sua história de vida, né? E Gaia, ela é essa grande mãe generosa, né? Que nos acolhe e que nos aceita, né? Da forma como nós somos, né? Do jeito que nós somos, vivenciando várias situações, né? Às vezes a gente se passa por situações difíceis, a gente se fecha, né? Em outros momentos a gente, enfim, se expande, se abre, né? E tudo isso é a vida, né? É o fluxo natural da vida, né? Então, eu também sinto isso, de uma forma bem, assim, clara, né? Falando com a gente o tempo todo, né? E aí... não, pode falar. E você falando em retração, em retrair, e se abrir e tudo mais, o próprio movimento é um movimento de Gaia, né? Então a gente, na realidade, eu acho que a gente se repete, sabe? Assim, nós somos todos iguais,
né? Vegetação, Gaia, seres humanos. Isso. Na realidade, estamos todos aqui para ter uma mesma experiência, para respeitar uns aos outros, seja os outros o que for, né? Que não seja da nossa espécie, entre aspas, né? E é bem por aí. Eu acho que Gaia é a grande mãe e a gente precisa entender que somos todos filhos, né? E é, hoje o ser humano, eu acho que por ser racional, por sermos racionais, a gente acha que nós somos o superpoder, né? Digamos assim. No centro. Isso, e esquecendo todo o resto, mas na realidade eu acho que a gente precisa enxergar que é tudo o contrário, né? Eu Uhum. acho que a natureza é a grande mãe e a gente está aqui como filhotes ainda engatinhando a entender como a gente trata uns aos outros. A gente ainda está numa época muito rude, né? Embora, lógico, tenhamos já um nível de entendimento, mas acredito que a gente ainda está longe do entendimento que Gaia realmente precisa e quer que a gente tenha, né, Lilinha? Eu acredito. Exatamente. E é tão importante a gente poder semear sobre essas coisas todas, né? E porque assim, a sustentabilidade interna, ela é o primeiro passo para a sustentabilidade global, né? A gente ouve muito se falar em sustentabilidade externa e tudo mais, né? Assim, melhorar as condições de vida, né, no nosso planeta e tudo mais. Mas eu acredito que quanto mais a gente abrir espaço em nós, né, para fazer essa conexão com o nosso microcosmos, né, com a nossa sustentabilidade interna, mais o externo vai ser muito, assim, rico, né, abundante, farto, né, porque, na verdade, ressoou, né, brotou, né, de um espaço que é o próprio universo, né, e que a própria consciência em processo de resgate mesmo, né, é isso que eu acho que a gente está vivenciando, né, ainda que a passos lentos, mas é isso que a gente está vivenciando, né. Então, conexão com Gaia traz isso, né, esse olhar para dentro, né, sabendo que a saída é de dentro para fora, né. Então, hoje, com a sua presença aqui, a gente vai falar das duas coisas, né, porque as duas coisas são essenciais, né, para a vida na Terra, né. Então, o autocuidado e o cuidado planetário é a grande chave, né, vamos dizer assim, é a grande saída para que a gente possa, enfim, ter um planeta mais saudável, né? Com mais positividade, com mais harmonia, com mais saúde em todos os setores, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, Ana Paula, do seu trabalho, né? Enfim, enquanto designer, né? O seu trabalho com as embalagens, qual, assim, né? O seu olhar, a sua percepção em relação a essa parte, né, externa da sustentabilidade, né? E ao mesmo tempo a gente vai tecendo esses fios aí também com as nossas experiências, né, pessoais, com a nossa busca, né, em relação ao autoconhecimento, né? Sustentando e validando, né, o nosso espaço sagrado, né, que é a nossa sustentabilidade interna. Legal. Como eu disse, tudo se repete, né? Então eu acho que a sustentabilidade tem que estar em em todas as coisas. E, em primeiro lugar, Lilinha, eu acho que tem que estar no interno, porque o interno é o que você é o seu propósito. Eu costumo falar que o propósito não é o que você quer ser, né? Enquanto empresa, enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica. O propósito é realmente o que você é. Então o processo tem que ser de dentro para fora da sustentabilidade. E eu tenho eu acho que o designer ele tem uma preocupação com a sustentabilidade, porque o design ele tem um processo de solução de problemas, né? E a solução de problemas de uma forma sustentável, porque se não for de uma forma sustentável, uma empresa que não é
não é sustentável, ela literalmente ela está fadada a ser insustentável daqui a pouco. Porque a gente precisa ter o ciclo de, né? O ciclo de vida de tudo. Natural. O ciclo natural, exatamente. E eu acredito que o meu foco, que é design de embalagem, né? Brand e embalagens, eu, eu tenho plena consciência que está muito ligado com o interno, está muito ligado ainda com o que a gente precisa aprender sobre sustentabilidade externa, né? Visto que 70% dos aterros, dos resíduos, são feitos de embalagem. Então, aí a gente toma consciência, né? Eu sou professora de embalagem, mas eu acho que eu sou uma mera aprendiz sempre, né? Então, por isso que eu não gosto de me apresentar muito como professora, porque eu acho que eu estou aprendendo todo dia. Mas é uma Mas, linda professora. obrigada. Mas a gente tenta buscar muitas, eu como uma estudiosa de embalagem, a gente tenta buscar muitas coisas, muitos números sobre isso. E os números da embalagem, mais especificamente da embalagem, que tem muito a ver com a sustentabilidade, né? Ali a gente enxerga em números o quanto a gente ainda precisa evoluir nesse sentido. E é interno, né? Porque tudo começa no interno. Tudo Então brota a gente. do micro, Exato, né? tudo brota do micro. E aí você externa isso. Então, como os números são muito avassaladores, sabe, Lilinha? A gente chega à conclusão que a gente ainda tem muita busca interna para fazer. E, a embalagem me espelha muito isso, porque é uma coisa que eu sou muito apaixonada, faço. No meu dia a dia, a gente trabalha, né, com embalagem e tenta ser o mais sustentável possível. É, eu acho uma oportunidade para mim única ser professora e poder passar isso para algumas pessoas, para alguns designers. Muito Então, especial. é muito especial, é uma oportunidade única para mim de poder falar isso com os alunos. Olha, você aí que faz embalagem, a gente precisa acordar para essa falta de maturidade, né? Da grande população, de uma grande população. Por quê? Porque a embalagem é uma coisa que todo mundo usa, de todas as classes sociais, de todas as raças, e é algo que precisaria estar já entranhado, um pouco mais entranhado. É lógico que a gente está aqui sempre para aprender, sempre para ter um aprendizado maior, mas poderia estar um pouco mais entranhado, né? Então, o que que acontece? A gente tenta criar coisas que vão facilitar o nosso dia a dia. Então a gente criou a embalagem longa vida, né? Porque os leites duram mais tempo e tal. Em compensação, ela não é nada sustentável. Então ela sempre vai ser uma embalagem boa para mim enquanto ser humano aqui vivendo no planeta, mas para o planeta ela não tem nada de bom. E a gente precisa se conscientizar disso, né? Nossa, Ana, quer dizer que não pode mais usar embalagem? Não, não é nada disso. Mas tudo precisa ter um equilíbrio, né? A Sim, gente sim. consegue fazer o reuso, a reciclagem de alguma certa forma desse tipo de embalagem, mas a gente está utilizando disso exacerbadamente, assim, uma coisa e idem o plástico. O plástico é assim, eu brinco muito com o aluno assim, você vai buscar todos os tipos de materiais primeiro e por último você vai colocar o plástico dentro da sua dentro do seu recipiente ali do que você quer. É lógico que o plástico é uma incrível invenção, Também tem a sua mas utilidade, né? A gente sabe. tem, exatamente, mas a gente está usando de forma exacerbada.
E aí, assim, o plástico é uma coisa horrorosa, o que ele destrói, o que Por ele, muito, muito o que tempo, ele né? polui, o que ele tá nos oceanos, assim, os plásticos estão uma coisa, algo surreal, surreal. Uhum. E hoje tem estudos que, inclusive, tá nos animais, né? No organismo dos Sim, animais. Então, por exemplo, baleias, peixes. baleias, peixes. Se você come um peixe, você provavelmente está comendo um pouquinho de plástico. Uhum. Estudos Uhum. muito recentes já descobriram plástico na carne vermelha, né? No gado, Uhum. Uhum. que está ali nos pastos. Então, a gente está usando de uma forma tão, tão Uhum. grande que para todo lado tem plástico. Para todo lado tem Uhum. plástico. E a gente está ingerindo tudo isso. É, Uhum. a, a, eu acho que a grande sacada disso é a conscientização, né, Lilinha? Aliás, Uhum. Uhum. eu acho que para grande parte de todos os problemas que a gente tem, principalmente sociais, e que eu encaro como um problema social, né, Claro. é a conscientização. A gente precisa falar mais disso. Por isso que eu acho super interessante a oportunidade de eu ser professora, né? Porque eu estou Claro. falando diretamente com as pessoas que vão futuramente produzir essas embalagens. Produzir não, mas Uhum. criar, né? Claro. É, então, o mínimo de papel que você utilizar ali, nossa, Ana, mas é um milímetro, mas é um milímetro vezes 10.000, às Uhum. vezes, né? Porque a Uhum. embalagem você replica para estar nas gôndolas. Uhum. Então, é algo que o pequenininho vai virar uma coisa gigante, né? Uhum. Vai te poupar essa matéria-prima. E fora que a matéria-prima é extraída do nosso planeta, né? Então, o que é a matéria-prima? O papel é a celulose. O que é a Uhum. celulose? Nossa, verdade. Vegetais. O Uhum. que é o plástico? Na sua grande maioria, é o petróleo. Então, é Uhum. extração, né? Uhum. Alumínio. Tudo, tudo isso extraído do nosso planeta. Então, quanto mais a gente usa, mais a gente está extraindo e esgotando o nosso planeta, né? Ou seja, sugando. É como se a gente ali, enquanto pessoa, todos os dias tirasse um pouquinho de sangue, todos os Uhum. dias tirasse um pouquinho de Verdade. algum, né? De alguma É coisa verdade. dentro do seu organismo. É, E é exatamente. É, incessante. é. E eu fico pensando assim, né? Sempre voltando naquela a frase inicial, né? A sustentabilidade interna é o primeiro passo em direção à sustentabilidade global, né? Eu fico meditando, fico, sabe, assim, buscando ampliar minha consciência em relação a isso. E tudo realmente está voltado para o autoconhecimento, né, Aninha? A Sim, gente não preserva o nosso microcosmos, né? Que olhar, que ação que a gente vai ter fora da gente, né? Então, eu acho assim, o autoconhecimento é a grande chave, né? Por isso a existência, enfim, né? De tantos trabalhos é. e aí, né? É por isso também o objetivo desse trabalho, né? Que eu estou fazendo essas lives, Conexão com Gaia também parte desse princípio, né? E aí falando, como eu disse para você, que as coisas vão chegando, né? À medida que a gente se sintoniza, né, com algo, as sincronicidades vão acontecendo, né? E eu recebi também uma, enfim, um texto, né, falando, enfim, sobre essa questão da grande importância, né, cada vez mais da gente se autoconhecer, né, da gente ampliar a nossa consciência, da gente sair dessa vida egóica, né, desse olhar só para a gente, né, e começar a expandir, né, cada vez mais o nosso olhar, os nossos corações, os nossos sentidos para né, o outro, para o externo, já que Gaia, né, ela é a mãe de todos esses ensinamentos, né? Se viver em comunidade, né? De se respeitar o próximo, do coletivo, né? Dos trabalhos em parcerias, né? Ou seja, mais do que nunca a humanidade está sendo convidada para estar com o coletivo, né? A gente cada vez mais observa e vê que não dá muito mais para a gente viver, né?
e trabalhar, né, sozinho, né? Enfim, ok, tudo bem, a gente também, né, tem os nossos trabalhos individuais, que também são extremamente importantes, mas cada vez mais que a gente se abrir, né, e entrar nesse movimento, né, de estar com o coletivo, né, de fazer, né, assim, de reconhecer no outro, né, que o outro sou eu, né, de sair dessa concepção mental, né, de que eu estou aqui, a Terra está lá, né, de sair desse conceito intelectual, porque isso é uma crença, né, é algo que foi muito enraizado em nós e que o distanciamento, né, da própria natureza, né, da nossa própria essência fez com que a gente se sentisse assim, né, desconectado, né, eu estou aqui, a Terra está lá. E não é isso, né, a gente é uma rede, é uma teia, né. E aí eu li um provérbio africano que resume, que fala, na verdade, assim, resume o que seria o autoconhecimento, né? E diz assim, olha que interessante. Quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal, né? Isso resume o autoconhecimento. Ou seja, quando eu abro espaço em mim, né? Me reconheço como ser humano, como microcosmos, né? E busco uma vida saudável em relação a isso, né? Muda toda a concepção, né? Da minha vida com o externo, né? Se eu estou em paz comigo, se eu sou, né? Se eu tenho uma parceria comigo mesma, né? Tudo que, né? Enfim, todas as minhas ações, tudo que é de fora, vai ser realmente dentro de uma outra concepção, de uma outra visão, né? Uhum. E então, assim, eu quis assim compartilhar, né? Com as pessoas, né, com você, esse provérbio, porque assim, me tocou muito, sabe, durante a semana, eu em sintonia, né, me preparando, a gente, né, em sintonia, conversando sobre a live, sobre o dia de hoje, né, as sincronicidades vão acontecendo, né, e eu achei, assim, muito bem-vindo, assim, né, compartilhar, né, com todos, porque é bem isso, né, quando a gente Sim. tomar esse lugar que é de cada um, né, com responsabilidade, com amor, com autocuidado, né? Enfim, quando a gente se proporcionar coisas boas, né? Assim, é isso que a gente está buscando, né? A gente está fazendo, eu acho que cada um, enfim, do seu jeito, no seu tempo, mas eu acredito muito nisso, né? Que tudo é. A gente, né, acredita muito nisso, né? Que tudo é de dentro Uhum. para fora, né? É. A sintonia, né, Lilinha? A sintonia é muito importante, sabe? Você falando aí, eu até anotei algumas coisas assim. Eu acho é, que você sintoniza chega até você. Não tem, eu não tenho a menor sombra de dúvidas, porque hoje em dia é muito fácil. Antigamente não era fácil as coisas chegarem até uma pessoa, né? Um Sim, ser humano. Você não tinha celular, você não tinha telefone, era, né, na nossa época eram cartas, uhum, uhum. eram mais difíceis as coisas de chegar, as notícias de chegar. Hoje a notícia bate na sua porta, bate no seu celular. E É. quais são as notícias que chegam para você? Quais são Uhum, as mensagens que chegam para você? São uhum. aquelas mensagens nas quais você tem sintonia, e isso é incrível, É. né? Se você está vibrando aquela uma sintonia, não vamos dizer alta, né? Mas uma sintonia, vamos falar em cores, uma sintonia azul, né? Isso, Uma sintonia maravilhoso. blue. Então, Uhum. aqui vai chegar a sintonia azul para você no seu WhatsApp, né? Uhum. Se você vibra uma sintonia numa tonalidade vermelha, nada contra o vermelho em absoluto, Uhum. tá? Uhum. O vermelho é, né? Energia. Você vai receber mensagens vermelhas, entre aspas, né? Cheia de energia, do jeito que você está se sentindo. Então, eu acho que tudo na vida é sintonia, tudo, né? Exatamente. A gente recebe aquilo que a gente está emanando, a gente recebe aquilo que a gente está vibrando ali naquele momento. É, Uhum. e é incrível, assim. Hoje mesmo eu recebi, hoje mesmo eu tive um trabalho, assim, que eu indiquei para uma aluna. E eu estava
tava na rua, mandei um áudio, e ela falou, nossa, Aninha, e olha que coincidência, né? A gente aqui falando de energia. Ela falou, nossa, energia, a sua energia vibra na sua voz, né? E eu achei super bacana ouvir isso, porque eu tô aqui corrida no meu dia a dia, você sabe como foi minha terça-feira, né? Sim, Eu sim, te sim, contei como que tá, como que foi minha sim. terça-feira. É, e no dia a dia, na loucura, na reunião, sai dali, manda um áudio e tal, e você vibra aquela energia. Você, pelo áudio, você fala, olha, tá tudo massa aqui, né? Uhum, Tá tudo verde. Hoje eu acho que tá tudo verde. sim, sim. Então, então você joga para o universo aquela energia que você tá para dentro e você acaba a ressonância ressoando isso em todas as pessoas, né? Então, de Exatamente. novo, eu venho com a coisa da professora, inclusive com a responsabilidade, né? De quando eu entrar numa sala de aula, eu ressoar essa energia, essa cor, essa luz, no dia que eu não tiver tão legal assim, não deve ser tão bacana, né? Não, mas beleza, É, e tá tudo ok, certo. ok com todas as cores, ok com todas É, as cores. É, uhum, mas eu acho que a gente tem uma sintonia muito fiel ao que a gente tá aqui dentro, né? exato. Tá, tá vivendo, né? E Uhum, tá tudo uhum. certo com os dias ruins, eu já tive dias Claro, péssimos, claro. É. tá tudo tranquilo, né? Energias sombrias também fazem parte da gente. A gente não precisa Sim, se preocupar em, nossa, eu tô com uma energia baixa. Não, tá tudo certo, né? tá. Tá tudo bem. Eu acho que aí entra o autoconhecimento de você sair, conseguir sair daquela energia Não se acredita. que não te faz tão bem, né? Uhum. Que não te faz ser feliz, eu acho que nessa esfera, né? Sim, sim. Porque não é fácil ser feliz nessa esfera. Eu acho que a gente tem Uhum. muitas coisas que nos faz questionar, né? Sim, muitos entraves, Mas, né? mas eu acredito que seja uma vida muito. É muito fácil ser feliz aqui, né? Uhum. Nesse planeta, nessa esfera que a gente está, sabe? Porque a gente tem muita coisa bacana. E, inclusive, uma das coisas é Gaia, né? Claro, Vai ali. Eu claro. vivo postando lá as minhas coisas de bike, e você curte lá o nosso Cerrado Mineiro, né? Maravilhoso, é As nossas maravilhoso. cachoeiras. É tão Então, incrível isso, né? É tão importante a gente se reabastecer, né? E saber que a gente pode criar, né, esses momentos, né, para a gente poder, né, relaxar, divertir, não pensar em nada, né? E ela nos dá todo esse alimento, né? Então, ela nos assim, dá. né, caminhar, né, na terra, se tem uma oportunidade, né, mar, montanha, né, cerrado, que seja, né, mas que a gente se permita, né, estar em comunhão, né, com a mãe, né? Eu acho que toda vez que quando a gente se sente assim desorganizado, quando a gente sente que, né, a nossa energia não está vibrando, né? A gente pode se direcionar, né, a esses lugares, fazer esses movimentos, né? E com certeza a gente vai sair completamente diferente, né? Por É, quê? Porque a gente teve esse momento, né, de troca com ela, né? Porque tudo que a gente sente, todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente pode entregar para a Gaia. Ela transmuta, né? Ela leva para o fundo da terra e ela transmuta, né? E aí é onde acontece a magia, né? É onde a gente, por exemplo, sai de uma condição às vezes estressante, né? Ou com alguma situação assim de uma baixa vitalidade e você, sei lá, passa o dia, né? Em comunhão com a grande mãe e quando você volta, você nem lembra da forma como você estava, né, de manhã quando você chegou ali, né? Então sim. essa transmutação, né, que Gaia nos oferece, né? Enfim, esse cuidado, esse amor, né? É um aprendizado, né? É uma lição para a gente fazer isso com a gente também, né? Porque muitas das vezes a gente está muito conectado com algumas crenças, né? Com alguns valores que a própria sociedade, o próprio mundo materialista nos coloca, né? Então, tipo, né, trabalha muito, né?
faz isso, faz aquilo, faz isso. Ok, tudo isso é muito importante, né? Mas a gente precisa dar esse espaço para o nosso microcosmos falar com a gente, Uhum. né? Esse espaço do autocuidado, esse espaço do autoamor, né? Esse espaço onde a gente vai cuidar da nossa sustentabilidade interna, né? Então, eu acho que as situações, né, a própria mudança que a Terra está vivendo, a própria experiência com a pandemia e tudo mais, está nos direcionando para ter esse olhar, né? Esse olhar de que não existe essa separação, né? Eu estou aqui, Gaia está lá, né? E essa fragmentação também, essa separação, né? De que, tá, vamos cuidar então da sustentabilidade externa. Né? Ou seja, claro, eu vou, né? Quanto mais pessoas preocupadas e quanto mais pessoas com consciência, né? De que nós somos filhos, né? Dela, mais a Terra vai se iluminar, mais as coisas, né, vão se expandir e o planeta vai ser um lugar, né, de melhor, Melhor. né, saúde, vida em todos os termos, né, todos os Uhum. âmbitos. Então, É eu tudo acho muito que simples, né, é Lili? muito Acho que é tudo simples. muito simples, É sabe? muito simples. A E mente complica, né? é As crenças complicam, porque muitas isso. vezes a gente se mistura com as crenças, né? Assim, da própria sociedade, né? Os valores, às vezes da própria família, né? Enfim, essas crenças, elas vão tirando essa simplicidade, né? Elas vão tomando Uhum. esse lugar da simplicidade de ser, né? É, Porque se a gente vai tirando esses véus, vai tirando essas capas, a gente vai se reconectando com a nossa essência, né? E cuidar da gente, né, com amor, com respeito, com acolhimento, sabe, é a grande chave mesmo, né, para uma vida é. melhor, né? E o Então, autoconhecimento é exatamente isso, né? Eu acho que a partir do momento que você é, começa a se autoconhecer, você vai entender que o que você precisa é muito exatamente. pouco, que é só a reconexão, né? Eu, por exemplo, por muito tempo eu me desconectei, sabe, assim, da minha Sim, essência, talvez por uma busca, e tá tudo certo também, eu acho que não foi um momento ruim, que sim, foram coisas de muito trabalho, de muita busca, de querer conquistar muita coisa. sim, E tudo hoje eu isso que você vejo falou. que será, né, que eu preciso conquistar tanta coisa assim? Eu acho que a volta para a natureza, que aconteceu justamente no começo da pandemia, que foi onde a gente começou a andar de bike e tal, me trouxe uma coisa completamente oposta àquilo que eu estava querendo tanto e que às vezes eu não queria, Uhum, né? Queria uhum, aqui na minha cabecinha, mas no meu coração, que é onde está a nossa autoconsciência, isso, não era tão importante assim, né? Aquilo que eu exato. queria, que estava na minha cabeça, as minhas crenças não eram tão importantes assim. É, E, e eu acho que o autoconhecimento, você falou em autoconhecimento e você falou uma coisa também que para mim é muito importante, que é o coletivo. Eu acho uhum. que sem o coletivo a gente não vai. A grande A lição que a gente gente vai, aprende mas junto a é, gente, nossa, a gente demora, a é, gente, né, é, enfim, é. é uma O que loucura que o sozinho. o que que eu fico assim pensando, né? O que que a pandemia trouxe para a gente, né? Ou seja, se eu não cuido de mim, eu corro, eu posso semear, entender né, No outro. um vírus no ar, né? E aquilo pode danificar, trazer prejuízo para o outro. Então, que é Uhum, maior lição do que essa? Que é maior aprendizado do que esse? Ou seja, se a gente tiver olhos para ver, né? A gente vai ver isso, uma grande é, lição realmente, né? Ou seja, eu preciso cuidar de mim, né? Ter todos os cuidados necessários e tudo mais, né? Por quê? Porque eu posso, claro, né? Ficar doente, né? Em uma série de coisas e também posso fazer com que isso prolifere, transmita. né? É, Seja transmitido. Então, eu acho que se a gente sabe abrir um pouco o nosso coração nessa simplicidade, né, que é a vida, conectado, né, com a grande mãe terra, a gente vai ver tudo isso, né, com os nossos olhos da alma, né? Não com uhum, esses olhos que julgam, esses olhos que veem
que olham, mas não veem, né? Mas os olhos da alma, né? Esse olhar, entendeu? Que se permite se reconhecer como filha da terra, do céu, né? E saber que o outro é uma extensão minha. Porque se você for ver a outra, né? O outro, seja quem for do seu lado, seu filho, né? Seu marido, seu pai, sua mãe, tudo que a gente vive, né? Enfim, todas as coisas, elas são muito comuns, né? Tudo que o outro vive, eu também vivo, né? Então, assim, se a gente começa a fazer esse movimento, né, de se colocar no lugar do outro e se abrir para o autoconhecimento e se abrir para essa visão ampliada, né, de que tudo é de dentro para fora, né? As coisas externas, entendeu, são totalmente, né, modificadas, né? Tá. Porque o caos que está fora, ele é fruto do caos que está dentro da gente, né? Uhum. A mente, ela odeia, ela não gosta de ouvir isso, ela acha isso o cúmulo do absurdo, né? Ela fala, nossa, mas de jeito nenhum, entendeu? O mundo externo está desse jeito porque é assim mesmo, mas não é assim, né? O nosso coração reconhece isso, ele é sábio, ele sabe disso, né? Uhum. Ele vive nesse âmbito da sutileza, né? Daquilo que é genuíno. Então, para ele é o óbvio do óbvio, né? Ou seja, o caos lá fora existe porque o caos aqui dentro está, entendeu, em processo, né? Tá. Está se borbulhando, está acontecendo e tudo mais. Então, se a gente faz esse movimento, né, interno, né, de cuidado, né, de cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né, das nossas emoções, com amor, né, pedir ajuda, levantar a mão quando precisa, não ficar se auto, né, punindo, né, e falando, ah, não, tá tudo bem, né, se a gente tem esses pequenos atos, né, com consciência, com verdade, né, o que ressoar lá fora realmente vai ser completamente oposto. Uhum. Vai ser realmente essa verdade, né? Se eu sou verdadeiro comigo, o que está no meu entorno, e a minha ação, e a minha vida, o meu trabalho, ele parte disso, né? Então, isso que é a sustentabilidade interna, né? É É a positivo, né? semente, é a semente que brota, né, a partir de uma terra fértil. Então, ela vai sair, né, da gente, né, através do nosso trabalho, da nossa ação. Então, ela vai cair na terra, né, vai nascer, vai semear, e vai ser, entendeu? Algo, né? Novo, entendeu? Algo, né? A mente, Uhum. ela, quando a gente fala um pouco, às vezes, né, de todas essas coisas muito sutis, a mente dá umas embaraçadas. Então, a gente tem que ter o cuidado de discernir isso, né? E deixar o coração falar, né? Deixar o Falar mais coração, alto. exatamente, o coração sobressair, porque, né, a mente também tem sua importância, mas ela não pode sobressair também o coração, né? Uhum. Então, enfim, é dentro dessa energia, né, dessa atmosfera, né, Ana, que a gente vive, né, que a gente joga as nossas sementes, né, que você faz o seu trabalho, que eu faço o meu trabalho e que a gente tem essa parceria juntas, né? Por quê? Porque a gente, né, tá desenvolvendo esse fio, né, esse elo, né, de ouvir, da escuta, do respeito para com o outro, né, essa busca também do autoconhecimento, né, a busca da expansão, né, de consciência, né, Exatamente. então, por isso, Importantíssima escutatória, né? Eu acho que exatamente, é, é vital, né, é é vital. vital, porque hoje, assim, é uma grande luxo, né, luxo entre aspas, vamos dizer assim, não esse luxo egóico, mas vamos dizer assim, o grande luxo da vida, né, eu acho que é ter uma escuta amorosa, né? Sim. Então, eu O acho que grande ninguém luxo. é o grande luxo da vida ter, né, Talvez abrir esse, seja muito difícil, né? Alguém tê-lo hoje em dia. exatamente. Mas assim, eu acho que a gente está tendo muita oportunidade, né, para a gente desenvolver nossa consciência, para a gente desenvolver nossa sustentabilidade, né? Então, eu acho que é uma questão assim da gente ficar antenado, né, esperto, porque a vida está falando com a gente o tempo todo, né? E, e muitas Tá, das vezes a gente não ouve porque a gente está desconectado, né? Dessa essência. A gente está muito conectado com as coisas da mente, do ego, né? Eu quero, eu compro, eu faço, né? Ok, tudo isso tem sua validade.
mas desconectado da sua essência não tem validade nenhuma. Né? É. E principalmente, você falar, a vida está falando com a gente o tempo todo. Gaia, a natureza está falando com a gente como nunca, Exatamente. Se a gente né? observar o que está acontecendo cada vez mais, né? Os vulcões em erupção, as queimadas, os Exato. incêndios, chuva absurda, depois É, seca, né? Absurdo. Então, assim, vamos desenvolver esses olhos, né, para ver, esses ouvidos para ouvir, né? De é, verdade. e entender o que são eventos naturais, o que são eventos causados por nós, né, Lilinha? Acho que isso é importante. A gente precisa entender urgentemente que você falou aí várias vezes, ela tá lá e eu tô aqui. Não, Uhum, eu sou ela, né? exatamente. Não tem Entender? separação. Não tem Né? separação. É E aquela frase, né? Eu sou a terra sou eu. Né? Não isso. tem É. separação. E a gente precisa escutar, porque nós estamos de uma. é, nós estamos ultrapassando todos os limites, entendeu? Eu acho que está surdo para escutar o que a Terra, o que o planeta tem falado com a gente, né? Sim, As coisas estão acontecendo. Eu sei, tem muita gente que vai falar, tem super coisas naturais. Sim, tem coisas naturais, é óbvio, né? claro. Mas tem muita coisa que cabe, muita coisa eu acho que acontecendo agora que cabe ao ser humano também. Né? E É não nossa estou culpando, responsabilidade. Né? eu acho que não estou culpando, eu acho que a gente tem que abrir a consciência para isso, só, né? Uhum. E tentar consertar e não ficar tentando também achar culpados e foi você, Não, foi nessa época agora de política, é porque é o governo tal, não, gente, não dá mais para, para ter, não né? dá. É, Para, somos nós. Então, sim, aí vem o coletivo de novo, inclusive assumindo, né, todas as coisas, e não só sim, na ajuda, mas também assumindo, fui eu, sim. sou eu, e É, vamos arrumar, né? é. Eu acho que quando a gente vai ampliando a nossa consciência em relação à nossa sustentabilidade interna, a gente vai tomando esse lugar da responsabilidade, né? Porque quando eu reconheço o meu microcosmos e o respeito, né? E eu incluo, né? Na minha vida, né? Tudo Sim, muda, né? Então é sempre interno, né? De novo, a sustentabilidade interna é o caminho para a sustentabilidade sim. global. Não tem outro O marco zero caminho. começa no interno, né? Exatamente. É. E quando a gente faz esse acolhimento, né, Ana, a gente ressoa, né? Tudo fica diferente. A gente vê, por exemplo, quando você está numa sintonia, né, assim, de uma certa energia vital, assim, uma certa alegria, uma expansão. A gente contamina todo mundo que está do nosso lado. Sim, sem dúvidas. Isso é física quântica, não tem jeito. É, Aliás, toda essa experiência que a gente está vivendo, né, com a pandemia e tudo mais, também uma das lições é essa, né? Ou seja, não importa onde você esteja, não importa, né? Importa, na verdade, é essa comunhão, né, com o seu microcosmos, né? O que importa é essa comunhão com o sagrado. E aí tudo que é externo vai ressoar, entendeu? Beleza, vai ressoar a saúde, vai ressoar a vitalidade, né? sim, Então, cuidar da Terra, o autocuidado e o cuidado planetário é essencial, né? Não são palavras que devem, né, ser só ditas, assim, sair da boca para fora, mas, assim, da gente cada vez mais ter essa consciência, né? Dessa importância de se reconhecer, né, como filho, né? Como filhas, né? Como uhum. filhos da grande mãe Terra. Né? E vibrar numa boa sintonia para que ela também esteja, né, em uma boa Vibrando, sintonia, eu sim. acho. Não, com certeza. A nossa maior responsabilidade é essa, né? Eu acho que se a gente se responsabiliza pelo nosso microcosmos, né, com alto amor, com respeito, com autocuidado, né, cuidando das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, do que eu como, né, assim, enfim, cuidando de mim como realmente um templo, né, como um espaço sagrado, tudo fora vibra, né, tudo fora muda, né. Então acho Sim. que com certeza é um pouco, né, nesse sentido que a gente queria partilhar com as pessoas, né.
Sem dúvidas, sem Ah, dúvidas. e você sabe que eu gostaria muito de ler para finalizar, né, que a gente tem 5 minutinhos, né? É, enfim, durante a semana, né, enfim, trabalhando, fazendo coisas, me sintonizando com a live, que é muito importante, especial para mim, né? E de vez em quando vão ter pessoas aqui e tudo mais, né? Por conta, né, dessa importância de estarmos juntos, né? Assim, é, vibrando nessa energia coletiva, né? O outro sou eu. É, eu me sintonizei com um livro de mensagens, né? E pensando nessa live de hoje, saiu essa, essa mensagem aqui. Dá para ver? Não consigo ver muito. Confiança. Confiança. Confiança, é. Então diz assim, olha, vou ler para todo mundo. Tecer a trama, fiar junto com outras mãos, com tracinho, fiando. A trama é preparada com a preciosa energia de cada um. O caminho se torna mais suave e o fardo fica mais leve. O ser cósmico de cada um se manifesta no todo. A trama é trabalhada por diferentes mãos e olhares. É preciso acreditar, tramar e entregar, construir junto, confiar. Olha que incrível. Que O Assim incrível. é, está feito, desse livrinho Assim aqui. aí tá feito. Tudo que a gente É. falou, né? Eu acho que realmente para fechar, né? Exatamente. Então a palavra, né, para nós, para Gaia, né, para nós como filhos de Gaia, né, para Gaia também, claro, né, é confiar, né, confiança, né, de que tá, enfim, estamos sendo amparados, né, estamos sendo, né, protegidos, enfim, por uma teia, né, É, gigante de luz, né. confiança, amor, agradecimento. Isso, Chegamos gratidão. no Ho'oponopono. Isso, com certeza. Para Gaia, né? Exatamente. Ah, que coisa boa, viu? Poder conversar com você, receber as pessoas, né? Poder semear um pouco disso que está, né, no meu coração, no seu coração, né, Ninha? É sempre bom. Foi o recheio, né, da live de hoje. É sempre Que bom falar com você também, Lilinha. Assim, é uma honra para eu mim, adoro. né? Como você falou lá no Muito começo, é obrigada. uma honra te ter na mesma família e a gente Sim, desenvolver tantas coisas, né? Tantas, é, com os certeza. posts. Eu acho que acima de post, de design, o o conhecimento, né, para essas pessoas em forma de frases, em forma de lives. Então, e eu acho que esse é o caminho, Esse é o sabe? Esse é o caminho, né? caminho. Semear, né? É, Esse micro que está aqui dentro, né? É a minha é, contribuição, é a sua contribuição, né? Se todos nós, né, buscarmos essa consciência, né? Livre de julgamentos, né? De certo e errado, uhum, mas buscar essa consciência leve, né? De que a vida é exatamente. simples, né? E de que Gaia quer uma vida simples, né? Para os seus filhos, acho que, enfim, tudo, né? É. Tudo muda, Conta né? sempre comigo para disseminar. Muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite. Muito obrigada, enfim, pelas trocas aqui, por estar comigo, né, enfim, na divulgação do meu trabalho. Eu peço a Gaia que você seja muito abençoada e iluminada, né, no seu trabalho, como designer, como professora, como mãe, né, como mulher, enfim, que você semeie cada vez mais, né, essas pérolas aí dentro do seu coração, viu? Que assim seja e assim é. Assim seja, assim é. Juntas, sempre juntas, porque Juntas somos mais sozinhas, fortes. É, é, esse é o grande lema, sozinhas, né? sozinha é sozinha, né? Tudo bem ser Não sozinha, tem mas jeito. juntas é diferente. É verdade, é verdade. Só para terminar, Não? então, quero mostrar aqui, então, e agradecer o fogo, né? Que esteve conosco, a água, né? Para quem está entrando agora, o ar, o elemento ar, né? Gratidão, e a terra, grande mãe, né? Os cristais.
Muito obrigada aos elementos da criação, a Gaia, por essa oportunidade, e a todos que passaram por aqui, né? Que essa energia, né, possa se reverter para todos, para a vida de todos. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, viu? Que pena Grata. que a gente tem que se despedir. É, né? Senão vai cair. Obrigada, Grata viu? por tudo. Um Beijo no beijo seu grande. coração, uma boa noite para todos. E até a próxima terça-feira, às 18 horas. Te espero a próxima terça. Estarei aqui sempre. Namastê. Um beijo. Namastê. Beijão, querida. Gratidão profunda. Um beijo. Beijão.